Salmo 127 e 128. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Filhos do homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo te irá bem com você. Tudo irá bem com você. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da sua vida. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre o tema Minha Família, Minha Bênção. Minha família, minha bênção. E a razão deste tema é uma tese que eu gostaria de apresentar a vocês à luz desta passagem, à luz desse texto, que é a seguinte. Preste muita atenção no que eu vou dizer, para você não dizer algo diferente do que eu disse, atribuindo a mim essa fala. A família não é abençoada. A família é a própria bênção. Entendeu? Vou repetir. A família não é abençoada. A família é a própria bênção. Essa é a tese do Salmo 127 e do Salmo 128. Eles sustentam exatamente essa ideia. Não se trata de pedir a Deus que Ele abençoe a sua família, mas enxergar que você já foi abençoado por causa da sua família. Você já foi abençoado. A bênção já aconteceu. Assim como nós falamos aqui a respeito do dízimo, que você não dá o dízimo para receber, você dá o dízimo porque você recebeu. E se você tem para dar, é porque você recebeu primeiro. A família não é algo que você deve buscar simplesmente, por si só, a bênção para ela, mas entender antes de tudo. E eu não estou dizendo que você não deva orar para que Deus abençoe a sua família, mas antes de tudo, nós somos convidados a entender que a família é a própria bênção. É a própria bênção. Isso é desafiador. Porque parte de nós nem sempre enxergamos a nossa família como uma bênção. Às vezes nós enxergamos a nossa família até como um empecilho. Para quê? Para um sucesso financeiro, para um sucesso profissional, para um sucesso no esporte. Nós enxergamos o nosso filho não uma bênção, mas algo que atrapalha o nosso desenvolvimento, o nosso tempo livre, o nosso lazer. Nós enxergamos na nossa esposa ou no nosso esposo algo que pode às vezes atrapalhar o nosso desenvolvimento pessoal. E assim, mesmo dentro da igreja, a gente tem essa impressão. Aí não vai dar certo, né? Aí não vai dar certo. O que esse texto fala? Esse texto fala que o simples fato da família existir já é uma bênção. Sinta-se abençoado se você tiver uma família. É isso que o texto está dizendo. Sinta-se não apenas abençoado, mas sinta-se muito abençoado. Bem-aventurado, mais que feliz, uma realização completa. É se você já tiver a sua família. E o texto desenvolve exatamente essas ideias. Eu gostaria de refletir a respeito dos argumentos e da forma poética, mas ainda argumentos que o salmista apresenta. Em primeiro lugar, vejam comigo para a gente conseguir aqui traçar uma linha de raciocínio muito clara, que leve você a mudar de perspectiva em relação à sua família, a enxergá-la como uma bênção de Deus. Em primeiro lugar, edificar a casa também significa construir uma família. E nós lemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde,
comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Parece que esse texto está falando comigo, de mim, né? Dormir tarde, acordar cedo, não é? Faça uma distribuição, né, pela cidade. Tal hora eu distribuo o menino na escola, depois distribuo a mulher no trabalho, depois me distribuo no trabalho também, no fórum. É uma coisa interessante. Vejam, meus irmãos, que em Gênesis 16:2, em Êxodo 1:21, em Ruth 4:11, nós lemos que até quando o Senhor fala com o rei Davi que ele vai estabelecer uma casa para ele. Ele, Deus, vai construir uma casa para ele, uma família. Família é como se fosse uma casa. É óbvio, irmãos, que a gente olha para o texto e a gente pensa no construtor, mas a ideia que o texto traz não é simplesmente de um construtor, é de alguém que está construindo uma família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Você está construindo uma família? Se o Senhor não edificar esta casa, você está trabalhando à toa. Se essa casa está edificada, saiba. Se essa família está edificada, saiba. Isso é bênção de Deus. Isso é bênção de Deus. Deus te deu essa bênção. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Em vão trabalham os que edificam. 3 são os fatos que estão aqui relacionados. Primeiro, embora o homem construa a sua casa, é Deus que edifica. Embora os homens guardem a cidade, a sentinela vigia, é Deus que a protege. Embora os homens trabalhem, é Deus quem dá o resultado do seu esforço. Edificar uma casa significa também constituir uma família. Não é você que constituiu uma família, é Deus quem te constituiu uma família. Não é você quem construiu a sua casa, é Deus quem constituiu e construiu a sua casa. Por quê? Porque a nossa família é a bênção. Minha família, minha bênção. Minha família, minha bênção. Eu já recebi, Ele já construiu minha casa, Ele já edificou minha família. Segundo lugar, nós aprendemos desse texto que os filhos são a herança do Senhor. Versículos 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos. Tem dúvida? Vou até repetir. Herança do Senhor são os filhos. O que eles mais são? O ventre do seu fruto, o fruto do ventre, seu galardão. O que é galardão? O que a gente vive falando? Você precisa trabalhar, você precisa honrar a Deus, você precisa vigiar, você precisa se empenhar para que Deus te dê o seu galardão. O que nós aprendemos dessa passagem? Que os nossos filhos já são o nosso galardão. Eles são a herança do Senhor para nós. Ele nos trouxe os nossos filhos para nós, para nos abençoar. Os filhos são a nossa bênção. Você olha para o teu filho e vê nele uma bênção? Isso é desafiador. Porque às vezes a gente olha no filho e vê, meu Deus, esse menino querendo brincar na hora que eu tenho que estudar. Meu Deus, esse menino querendo brincar na hora que eu tenho que fazer a comida. Só tem uma hora para fazer a comida e o menino quer brincar. Né? E a menina quer brincar. Vira adolescente, a coisa vai melhorando ou vai piorando? Que digam os pais de adolescentes. Vai ficando difícil ou não fica? Não? Você olha para o filho e você pensa, meu Deus, que menino atrapalhado. Ele podia estar lavando a louça, eu tenho que falar. Hoje eu falei para os adolescentes, você não precisa mandar ninguém lavar a louça na tua casa. Você vai lavar. Ninguém está te impedindo não, para as mãos estão amarradas, né? A mãe não falou, o pai não falou, mas a louça está suja, criatura, né? Você vai lavar. Você nem fez a comida, né? Ou fez. Às vezes fez também, né? Às vezes fez. Mas vai ajudar. Eu falei o seguinte, eu falei hoje de manhã, não sei os pais que perguntaram para os seus filhos, mas eu falei para os pais perguntar para os seus filhos o que eu ensinei sobre namoro. Disse até que alguns vão aprender umas coisas. Eu disse o seguinte, namorado que não tem iniciativa de arrumar nada, de ajudar ninguém, que não quer ajudar ninguém, que não quer ajudar a mãe, que não quer ajudar o pai, vai ajudar você quando casar? Vai não. Você casa só se for muito o quê? Não vou falar no culto que eu já falei lá, né? Não vai cair nessa. Não vai cair nessa. Os filhos são a herança do Senhor. O texto claramente declara que o reconhecimento do esforço do homem diante de Deus é galardoado por meio dos seus filhos. O homem que teme ao Senhor é galardoado com filhos. Essa é a bênção de Deus. Nem todos recebem essa bênção.
Outros receberão outras bênçãos, mas aqueles que tiveram o privilégio de ser pais, aqueles que tiveram o privilégio de ser mães, devem enxergar dos seus filhos a bênção de Deus. Quando eles falarem, Senhor, eu não sou abençoado, e o cidadão tem 3 filhos, como não é abençoado, ele já tem 3 bênçãos atrás dele. Isso é algo muito importante, porque os filhos sabem, quando seus pais não enxergam neles a bênção de Deus, quando os pais não enxergam que eles são presentes para os pais, os filhos percebem isso. Os filhos percebem quando os pais os tratam como se fosse um peso, um fardo. E nós, pais, devemos pensar, os nossos filhos não são fardos, os nossos filhos são bênçãos de Deus. Deus me presenteou com meu filho. Ele é o presente dele, Deus para mim, de Deus para mim. Na cultura passada, nós encontramos que os filhos eram como braços e armas para os seus pais, eram como flechas na mão do guerreiro. Ou seja, os seus braços iriam proteger os seus pais contra a violência física, contra a fome, porque esses braços iriam trabalhar e não deixariam os seus pais viverem na escassez. Seus pais, os filhos também seriam o quê? A voz de seus pais, quando seus lábios se cerrarem, quando eles não puderem mais falar, argumentar e se colocar de forma corajosa nos tribunais da cidade. O filho era o advogado. Os filhos deveriam comparecer nas portas da cidade, onde se realizavam as audiências, as disputas jurídicas. Eram feitas às portas, e o conselho de anciãos da cidade dava os seus vereditos, faziam os seus juízos, os seus julgamentos, e aquilo que eles decidiam, decidido estava. E os filhos iriam defender o direito de seus pais. Mas se o cidadão não tivesse filho, como faria? Se o cidadão não tivesse filho, como ele faria para defender a sua terra da invasão de adversários que prolongam as suas fronteiras, as suas cercas, pegando aquilo que não é dele? Como que os filhos, como é que os pais seriam protegidos? Por meio de seus filhos. Filho é bênção. Filho é bênção. Filho é bênção de Deus. No versículo 128, no capítulo não, Salmo tem capítulo. Se você falar por aí, lê Salmo, capítulo, não vai, né? Não vai. Salmo, cada um é um salmo, é o livro dos Salmos. Aí é Salmo 1, Salmo 128, Salmo 105, cada um é um salmo. Salmo 128, versículo 3, a parte B, finalzinho. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. O que significa a oliveira? A oliveira era tida na cultura judaica, e talvez o seja até hoje, naquela época e até hoje, como representação da longevidade e da produtividade. Você vai viver muito por meio de seus filhos. Você vai produzir muito por meio de seus filhos. Filho é bênção. Filho é a bênção de Deus. Filho é a herança do Senhor. Filho é a herança do Senhor. O pediatra que nos atendeu ao falar de vacinas, estávamos falando a respeito das vacinas que meu filho já tinha tomado, ele pegou o cartão de vacinas, e ele nos deu os parabéns. E disse o seguinte, né? Enquanto alguns pais, palavras dele, alguns pais investem em escola, em viagens, vocês investiram em vacinas, porque de fato a gente vacinou até mais do que o calendário oficial, né, de vacinação, fizemos na rede particular, na rede privada. E aí ele elogiou que algumas vacinas que estavam lá não eram dadas na rede pública. E ele diz o seguinte, que não há coisa mais triste do que você educar seu filho, você mandar seu filho para Disney, você mandar seu filho para estudar numa boa escola, e esse menino morrer, quando é adolescente, você entrar no quarto vazio dele, as palavras desse médico, e você saber que você podia ter dado uma vacina contra meningite e você não deu, e preferiu dar uma viagem para Disney. E agora esse menino partiu. Você vê quarto vazio, as coisas da criança, mas ele não está mais lá. Se foi. Você perdeu a bênção. Você perdeu a bênção de Deus. Ela saiu pelas suas mãos. É claro que os filhos que temos no Senhor, criados no caminho do Senhor,
dentro desse ambiente em que nós estamos imersos da palavra dele, da graça dele, da misericórdia dele, eles são como os filhos de Jó. Eles vão para o céu. Jamais são perdidos. Se você não entendeu o que eu falei, procure. Vou dizer um bom sermão para você escutar. Mas eu já dei um spoiler, mas eu não sei se você pode ouvir. As 5 teses de Satanás. E quem pregou isso aí foi o reverendo Hernandes Dias Lopes. É uma explicação de todo o livro de Jó. As 5 teses de Satanás. Ele explica todo o livro de Jó. Um sermão comprido. Mas o livro de Jó é mais comprido ainda. Então, se ele conseguiu sintetizar, né? Vale a pena você escutar. Jó perdeu o boi, Jó perdeu o jumento, Jó perdeu o camelo, Jó perdeu casa, que Jó não perdeu foi seus filhos. Mesmo eles morrendo. Não perdeu. Isso ele não perdeu. Não tinha como perder. Mas, a bem da verdade, nós julgamos que é natural que os filhos enterrem seus pais. E não que os pais enterrem os filhos. Isso não é da nossa natureza. Isso é uma coisa horrível. Mas alguns de nós só conseguem entender que algo é uma bênção quando perde. Você não precisa perder seu filho para entender que seu filho é uma bênção de Deus. Você pode entender hoje, agora, nesse exato instante. Mude a maneira como você enxerga seu filho, se você não enxerga seu filho como bênção de Deus. Mude hoje, mude agora mesmo. Terceiro lugar. Uma família alimentada pelo fruto do trabalho é a própria bênção de Deus. Uma família alimentada pelo fruto do trabalho é a própria bênção de Deus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, versículo 1 do Salmo 128, e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Você sabe o que é um homem virar uma onça, um leão, de raiva, de tensão e de ansiedade? É esse homem perder o trabalho. É esse homem ficar desempregado. Aí as senhoras vão conhecer uma onça dentro de casa, de nervo, de estresse. Porque você comer sem ser do fruto do seu trabalho é horrível. É horrível, é uma tristeza. Uma tristeza. O salmista está dizendo que aquele que come do fruto do seu trabalho e ele alimenta sua mulher e alimenta seus filhos, ele é mais que feliz. Às vezes a gente acha que a felicidade está em umas coisas tão fantásticas, né? E a gente observa que uma coisa tão simples, tão trivial. A comida que está sendo servida nessa mesa é do suor do meu rosto. É fruto do meu trabalho. Isso é uma bênção de Deus. Isso é a própria bênção. Isso é a própria bênção. Ah, mas ela gosta todo dia. Não tem problema. Tem gente que não gosta de gosto, falando isso, né? Não é um feijão gordo, né? Eu como de tudo, irmãos. Olha, eu só não como dobradinha. Até rabada eu encaro. Até rabada eu encaro. Eu acho que eu como de quase tudo. Talvez eu não comesse lá na Coreia, mas eu nunca fui comer na Coreia, então até onde eu sei eu estou comendo de quase tudo. Até farinha de puba, é um negócio que tem lá no Maranhão, no Piauí, eu como também. Entra tudo pelos dentes, mas eu como. Irmãos, que coisa maravilhosa é você comer, nem que seja um ovo frito, mas é fruto do teu trabalho. É fruto do teu trabalho. Isso engrandece a alma do homem. É ele saber que ele trouxe alimento para sua casa. Não tem coisa mais triste para um homem sentar-se e depois de um dia extenuante de trabalho, de você saber de tudo que você fez, e a tua mulher e teus filhos, ou teu filho, ou sua mulher, ou só teu filho, olhar para a sua cara e dizer, hoje é só isso? Que a vontade de dizer é, e você não sabe que esforço foi para ser isso. Que esforço foi. Irmãos, o comer do fruto do nosso trabalho é uma bênção. Se pouco ou se muito. Se sofisticado ou se simples. É uma bênção de Deus na nossa vida. Nós encontramos, meus irmãos, nesse texto, a família muito bem alimentada pelo esforço do trabalho do homem, que trabalhou e que ganhou, porque a boa mão de Deus estava com ele. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhar sempre os que edificam,
Inútil vos será acordar cedo, trabalhar, dormir tarde, porque o Senhor dá para aqueles que o amam. Meus irmãos, eu já recomendei aqui que os senhores e as senhoras escutem as palavras, está no YouTube, está no TikTok, da Marlene Guerrato. E eu vi uma senhora de mais de 80 anos, membro da igreja presbiteriana de Atibaia. Acho que é de Atibaia. Ela é a vovó do YouTube. Ela tem umas palavras muito sábias. Ela ensina você a viver uma vida familiar abundante na prática. Ela ensina você a não estimular a contenda, mas acabar com a contenda dentro da casa. E ela disse o seguinte, e algumas pessoas vão dizer que a gente às vezes é meio irrealista, ela é irrealista, mas ela pôs em prática aquilo. E quem põe em prática, eu acho que faz uma coisa muito boa. Uma coisa que ela, como uma mulher da Bíblia, e a mulher da Bíblia está escrito que ela deve ensinar as mais jovens a amar seus maridos e amar seus filhos. E dentro desse ministério, ela ensina as mulheres cristãs mais novas a amar os seus maridos, dentre outras coisas, fazendo o seguinte, que eu vi o vídeo que ela falou, tem lá uns vídeos bem curtinho, eu gostei do que ela disse. O que ela disse? O seguinte, é você sentado na mesa, a mulher sentada na mesa, os filhos ao redor, comendo, o marido, e ela dizer para o marido o seguinte, olha fulano, olha que bênção de Deus, todos os seus filhos e eu, alimentados pelo fruto do seu trabalho, que bênção é, tem mulher que nunca reconheceu, tem filho que nunca reconheceu o esforço, o empenho. Irmãos, se a gente não reconhece o esforço do marido, se a gente não reconhece o esforço da esposa, dos filhos, os filhos não reconhecem os pais, mas você elogia qualquer coisa que o outro faz, nossa, como eu fui atendido por aquele garçom? Como eu fui atendido por aquela garçonete? Com todo respeito aos garçons, com todo respeito à garçonete, mas tua mulher, teu marido te serve todo dia. E você nunca agradeceu. Todo dia tem comida na tua casa. Todo dia tem comida na tua casa. Seja porque foi comprado, seja porque foi feita também. E eu estou aqui falando também da comida que é feita. Ou seja, alguém fez. A não ser que você chega lá, pega as mandiocas, nem cozinha e vai no leite. Eu tenho certeza que ninguém aqui faz isso. Então até que alguém cozinhou. Alguém descascou e cozinhou. Você agradece o carteiro. Você reconhece o trabalho de fulano, de Beltrano. Mas você não reconhece o trabalho do teu marido. Aí não dá. Você não reconhece o trabalho da tua esposa. Aí não dá. Você não reconhece o trabalho e o esforço dos seus filhos. Sabe aquele pai que nunca elogia o filho? O filho lavou o carro. Aí o pai chega lá e fala, ó, tá sujo aqui, tá sujo aquilo, tá sujo. Ele não vê o que acertou, ele só vê o que errou. Que coisa horrível. Que coisa horrível. Aquele filho que chega na escola, lá chega da escola, e alguns são bastante esforçados, mas não são muito talentosos em algumas matérias, e chega lá com 7 em matemática. Meu amigo, 7 em matemática no ensino médio, o cidadão é um artista. Você viu as contas que tem lá? Vai fazer você, para ver se você faz, não é? É uns negócios horrorosos, uns cálculos que dá uma página de cálculo. É uma coisa terrível. Aí tirou 7, aí você fala, por que não tirou 10? Você só viu 3 que ele errou, não viu o 7 que acertou? Não tem palavra de ânimo, não tem palavra de entusiasmo, não tem palavra para reconhecer o acerto, só tem palavra para reconhecer o erro. Que coisa horrível. Nós muitas vezes somos e fazemos isso. Mas precisamos reconhecer que uma família alimentada pelo fruto do trabalho é a própria bênção de Deus. Reconheça. Reconheça. Quarto lugar, esposa é bênção. Quarto lugar, esposa é a bênção. Esposa não é um canal para você ser abençoado. Ela é a bênção em si. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Sua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, seus filhos como o rebento da oliveira ao redor da tua mesa. O fato do cidadão abençoado por Deus ter no interior da sua casa uma esposa
como uma videira frutífera, é a bênção em si. É a bênção em si. Ele já deve reconhecer que isso é uma bênção. A esposa é comparada com a videira, de onde vêm as uvas e o vinho. De onde vêm as uvas e o vinho. Os comentaristas entendem que quando o salmista falou isso, ele está dizendo que a esposa torna o ambiente familiar propício, como se você nela pudesse sempre tomar um vinho e comer uva, como uma videira que está lá a te trazer isso. E não estou mandando ninguém beber vinho. Aliás, eu estou falando para alguns aqui que é para não botar nenhuma bebida alcoólica na boca, se você não consegue beber hoje e não beber amanhã. Se beber hoje e eu tenho que sair para comprar mais, não beba nem um gole. Tem que ser abstêmio total. Mas se você pode beber gole, 2 goles, e não te dá vontade de acabar com a garrafa, e você não precisa beber amanhã também, porque bebeu ontem, então você pode beber. Pouco. Pouco. Presta atenção. Quando que você pode beber um vinho? Não pensa na cultura de hoje, pensa na cultura de então. Está tudo em guerra e você armado, os inimigos estão vindo. Você pode parar para beber vinho e comer uva? Não, tem que ter paz. Tem que ter tranquilidade. Você está precisando caçar a comida para comer, plantar a comida para comer. É hora de você sentar e tomar vinho e comer uva? É hora de você levantar e trabalhar. Você só pode fazer isso quando as coisas estiverem resolvidas para você financeiramente. Ou seja, você já trabalhou. Você já ganhou. Você está tranquilo. A mulher, ela cria essa tranquilidade dentro de casa. Ou ela torna a coisa insuportável. Ou ela é fonte de vinho, ou ela é fonte de vinagre. Um dos dois. Mas ela vai produzir um. Seja para ser vinho, seja para ser vinagre. E nós já falamos que vinagre, na dor, é insuportável. Irmãos, nós temos que atrair para nós a responsabilidade de sermos isso que nós estamos aprendendo na Bíblia. Às vezes a gente espera do outro, mas a gente não quer praticar. Às vezes a gente enxerga que o marido tem que mudar, mas a mulher não precisa. Às vezes o marido enxerga que a mulher tem que mudar, mas ele não precisa. A Bíblia fala que nós precisamos prosseguir em crescimento espiritual. Não se dá por satisfeito, mas cada dia você tem a oportunidade de se tornar um pouco melhor. Hoje de manhã lá para os adolescentes, o que eu falei? Falei, você deve procurar um namorado, uma namorada que tenha essas características. Sim, mas você também deve ser um namorado, uma namorada que tenha essas características. Porque às vezes a gente quer que o outro tenha, mas não quer ter. A gente está atrás de como ensinei para eles, está atrás de uma namorada perfeita, mas não quer ser um namorado perfeito. Aí vai dar certo. Eu falei que não pode ser carente, tem que ser doador. Sabe o carente quem que é? A pessoa só recebe. E doador é aquela pessoa que doa, que se doa, que faz favor, que se dispõe. Né? Aquela moça que chega em casa, não é só na frente do namorado não, porque às vezes tem umas que quer fazer o quê? Umas e uns que quer fazer o quê? Propaganda enganosa. Tinha que ser multado pelo PROCON. Não pode, né? Chega lá e fala, tudo certinho, né? O namorado sai e volta ao normal. O moço chega em casa e já quer ajudar a mãe, já quer ajudar o pai. Esse é bom para casar. Mas você tem que perceber, você tem que dar um tempinho para você ver se não é propaganda enganosa. Porque às vezes é propaganda enganosa. Cidadão que não ajuda em casa, aos pais, não vai te ajudar também. Você vai fazer tudo sozinho. Vai para homem, vai para mulher. Tá? Irmãos, comer uva e beber vinho requer que o homem esteja em um ambiente seguro, sem conflitos, em paz e com a sua subsistência garantidos. As mulheres precisam reconhecer que são agentes para transformar a casa no céu ou no inferno. No céu ou no inferno. Está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Uma vez eu falei desse púlpito aqui, que se a primeira palavra de uma mulher com o marido quando está chegando da roça, com bota suja, ou não põe o pé nessa casa que eu acabei de limpar, dependendo do marido, ele volta para trás e vai procurar um ambiente que ele seja melhor recebido.
Que às vezes ele chega no bar, todo mundo recebe com alegria, nem olha para a bota dele. Aliás, porque estão todos com as botas sujas também. Né? E aí, tá? Você pode orientar a não entrar com a bota suja de outra maneira. Você pode fazer com que o seu marido e seus filhos queiram estar na sua casa. Ou você pode afastar todo mundo. Eu conheço casas em que os filhos vão para lá e ficam lá, mas eles não gostam de todo mundo que está naquela casa. Sabe? A pessoa tem fixação por limpeza, né? É possível que algumas dessas tenham até algumas características, alguns transtornos que deveriam ser analisados. Pessoa que se mudar um quadro de lugar, o quadro é mais difícil porque o quadro é muito grande, só tem. Mas se você trocar um livro, inverter, e a pessoa percebe, só se tiver no 1 e 2, né? Porque aí não tem como, né? Bota o 2 na frente do 1, qualquer um percebe, basta ser matemático. Mas uma coisa assim que ninguém perceberia, a pessoa percebe, talvez ela precise procurar um especialista, né? Para ver esse negócio. Se a pessoa fica triste, né? Ansiosa, porque trocou o quadro de lugar, porque ele sujou determinada coisa, é claro que ninguém quer que terminar de limpar e alguém sujar. Óbvio que não quer. Mas se a pessoa só se preocupa com isso, a palavra dela não é, eu recebo você, meu filho, tem que fazer igual o pai do filho pródigo. Está todo sujo, cheio, mas é meu filho. Está sujo, mas é meu filho. Está cheirando a porco. Você já cheirou porco? Você já dirigiu o carro atrás de um caminhão de porcos? Ainda bem que você não conhece o que é o inferno, né? Você tem que parar no acostamento, deixa o caminhão de porco embora. Você não tem condição. Você abre o vidro, você fecha o vidro, você liga o ar, você desliga o ar, não tem condição de andar atrás de um carro de porco. O cidadão abraçou o filho cheirando porco. Você entendeu que negócio é esse? Né? Se eu passar mais de 5 minutos cheirando porco, pode ser que eu tenha um certo problema no sistema digestivo. Mas esse homem vai lá e abraça e beija o filho. Às vezes a gente tem que fazer isso também, não é não? O filho está mais ou menos, não está muito limpo. A gente vai lá, recebe bem, sujou a casa. Meu irmão, a casa limpa. A casa limpa. Isso é apenas para ilustrar. Homens, vocês precisam enxergar suas mulheres como suas bênçãos. E mulheres, você também precisa enxergar que é uma bênção. Vocês são a bênção de Deus para os seus maridos. Sejam essa bênção. Vocês já são, sejam elas. Sejam como vinho, não como vinagre sobre a ferida. Transforme o seu lar num ambiente, numa esfera de amor, de acolhimento. Receba seu marido bem, receba seus filhos bem. Receba com alegria. Receba com alegria. Tem coisa pior que você chegar numa casa e a pessoa te recebe com tristeza. Ah, já chegou. Você já chegou? Nossa, você quer que eu trabalhe um pouco mais? Procura uma hora extra para fazer. A mulher e o marido ao redor de sua mesa, e os filhos ao redor da sua mesa. Mesa é lugar de comunhão. Comunhão não é apenas comer muito, mas comunhão significa comer muito. Comunhão é conversar. Desligue seu celular. Desligue seu celular. Pai, mãe e filho, todos comendo cada um no seu celular. Às vezes eu penso, quando eu vejo uma cena dessa, e qualquer hora a pessoa vai comer o celular e vai assistir o prato, né? Vai confundir, não vai dar certo. As pessoas não querem, meu filho não conversa comigo, mas você conversa com teu filho? Está no celular o dia inteiro? Filho a gente começa a conversar desde quando? Desde que nasce. Nasceu, você começa a conversar com ele. Criança vai saber falar se alguém falar com ela. Se ninguém falar com ela, vai aprender que idioma? Já começa por aí, senão não vai aprender português. Os angolanos dizem que nós também não sabemos português, vai ver que alguns chegaram a falar que nós falamos brasileiro, nós não falamos português. É outra coisa. Mas nós precisamos conversar. Na mesa, conversando, ali o celular é desligado. Ali se faz a oração para comer. Ali conversam-se as amenidades necessárias. Você não vai conversar sobre conta para pagar na hora do almoço que dá indigestão. Você espera comer. Depois fala de problema. Na hora do almoço é falar amenidades. Coisas tranquilas. Para a comida descer bem, senão vai atrapalhar a tua digestão. Vai perder a fome.
Ali a instrução, os pais instruem os seus filhos no caminho do Senhor. Ali o Senhor abençoa com uma família ao redor, ter os filhos ao redor da mesa, sua mulher ao redor da mesa, seu marido ao redor da mesa. Isso é bênção de Deus. Quinto e último lugar, a bênção se espalha para a cidade. A bênção se espalha para a cidade. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Irmãos, a bênção de Deus não é apenas para nós. Quando somos abençoados, a cidade é abençoada. Para Paraguaçu ser abençoada, nós precisamos entender que as nossas famílias devem ser bênção. E nós devemos encarar as nossas famílias como bênção. O Brasil começa na família. O Brasil não começa na escola. O Brasil não começa nos palácios dos governos. O Brasil não começa no alto. O Brasil começa na base, nas famílias. Famílias sadias, nós temos um país sadio. Famílias sadias, nós temos uma igreja sadia. Famílias sadias, nós temos uma cidade, um estado sadio. É assim que deve ser. A bênção de Deus é a família. Essa bênção garante longevidade e prosperidade. Essa bênção, entretanto, só é plena no reinado messiânico do Davi messiânico. De quem que eu estou falando? Jesus. Jesus é quem torna a vida familiar uma bênção. A forma como este salmo é retratado, especialmente por fato de ser o salmo de Salomão, notadamente no salmo 127, nós entendemos que ali há um modelo perfeito, que nem sempre acontece na nossa vida, mas nós devemos saber que nós já fomos transformados em Jesus. Nós já podemos ser maridos melhores, nós já podemos ser esposas melhores, nós já podemos ser filhos melhores, nós já podemos ser pais melhores, porque em nós habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus nos aperfeiçoa. O Espírito Santo de Deus coloca na nossa cabeça a mente de Cristo. O Espírito Santo faz com que nós não pensemos nas coisas que são de baixo, mas aquelas que são do alto, onde Cristo vive. Podemos viver em novidade de vida. Nós já fomos transformados. Isso que eu estou pregando aqui nessa noite pode acontecer na sua vida já. Plenamente, difícil dizer, em todo o tempo pelo menos. Mas muito disso, essa transformação nós já podemos experimentar. A bênção de Deus está sobre nós. Onde? Na nossa família. A pessoa fala, Deus se esqueceu e não me abençoa. Não te abençoa? Olha ao redor. Olha ao redor. Olha a sua família. É a bênção de Deus. Filho, seja grato por seus pais, por sua família. Esposas, maridos, sejam gratos por seus cônjuges, por seus filhos, pais, sejam gratos. Os avós, sejam gratos por seus netos, por seus filhos. Netos, sejam gratos por seus avós. Gratidão, gratidão. Minha família, minha bênção. Não é que é propaganda da Minha Casa Minha Vida? Aqui é mais ou menos igual. Ó, minha família, minha bênção. A gente acha que a casa é a nossa vida, mas por isso o nome desse projeto, Minha Casa, Minha Vida. Minha família, minha bênção. Minha família, minha bênção. Falamos que nós aprendemos disso em razão de pelo menos 5 argumentos. Primeiro, edificar a casa também significa constituir uma família, e Deus edificou a nossa casa. Deus que constituiu a nossa família. Vimos também que os filhos são herança do Senhor. Está escrito, é assim mesmo, os filhos são herança do Senhor. Vemos também que uma família alimentada pelo fruto do trabalho é a própria bênção de Deus. É a própria bênção de Deus. Vimos também que a esposa é a bênção. Ela não conduz a bênção. Ela própria é a bênção. Ela própria é a videira. Vimos também que a bênção se espalha pela cidade. Quando nós reconhecemos que a nossa família é a bênção de Deus. Falamos na nossa tese que a família não é abençoada. Ela é a própria bênção. É claro, irmãos, que nós também entendemos que a família pode ser abençoada. Mas à luz desse texto, nós estamos falando que a família já é ela mesma a bênção. Você já foi abençoado. Você já foi abençoado. O simples fato dela existir já é uma bênção. Agora eu quero fazer um desafio a você. Colocar isso em prática é uma decisão. Não colocar significa que você não é grato a Deus. Significa que você reclama ao invés de agradecer. E isso é um ato de hostilidade diante de quem já abençoou você.
A gente fala, essa mulher, esse marido, esses meus filhos, eles são uma pedra para o meu sucesso. Não, eles não são. Eles são a bênção de Deus. Você já é bem-sucedido. Seja grato e receba como bênção a bênção que Deus já lhe deu. Amém.